Tempo de vocês aí para compartilhar com a gente um pouquinho das nossas histórias, de conteúdos aí, e espero que todos possam aproveitar. Hoje, convidado especial aqui, nosso amigo Felipe Basso, nosso cliente também da CTS Ambiental, né? Então vou deixar ele aqui para se apresentar. Por favor, Felipe, te apresenta aí para o nosso público. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Obrigadão. É sempre muito bom mais uma te vez visitar. E é sempre muito bom falar daquelas coisas que a gente gosta tanto, né? Meio ambiente, reciclagem e tudo mais. Meu nome é Felipe Basso, como o Dinho comentou, eu já trabalho há mais de 20 anos na CTS Ambiental, que é uma empresa de gestão total de resíduos, fica em Canoas e também em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A gente tem atividades também de fabricação de embalagens através da Embasul, embalagens com conteúdo reciclado e recicláveis, então tudo tem a ver com essa questão ambiental. E também a Pegada Neutra, nossa entidade gestora que trabalha com crédito de reciclagem. Que tá aí, e a gente não para, a gente só vai. Só vai, a né? gente só vai. Então é muito tempo trabalhando nisso, sou um apaixonado por meio ambiente, faz parte da minha missão pessoal falar sobre meio ambiente e inspirar as pessoas a elas entenderem que ela pode escolher o meio ambiente como uma opção e não como a última opção, né? Para muita gente, às vezes, a reciclagem apareceu como a última opção. A última opção. Né? Mas ela pode ser a opção. Então eu encontrei, e a minha família encontrou no meio ambiente a sua realização. Então é possível, é gratificante. Então essa conexão toda eu gosto muito de falar, por isso que eu gosto muito de estar aqui para falar sobre isso. A gente é suspeito, né? Porque a gente é apaixonado, a gente veio disso, né? Meu pai, assim como teu pai. Exato. Teve essa opção, né? Então, a gente é apaixonado por isso. Eu falo até hoje que amo reciclagem. Não saí da reciclagem, né? Saí, mas não saí. Ainda estou ali dentro, né? Mas a gente tem muito amor e muito carinho, né? E hoje a gente vai falar de um tema que é muito ligado a isso, que é sobre mudanças climáticas, né? E eu, cara, quero te parabenizar, porque eu queria ter sido 10% do que tu foi no que tu fez, no que a gente teve aqui nessa tragédia que foi, né? Que inclusive eu sei que tu pessoalmente teve a tua casa, né? Atingida por isso, e a gente aqui acompanhando de longe, via tamanho do esforço que tu, a mobilização que tu fez com pessoas, com times, não só aqui, mas no Brasil também, mobilizando pessoas incansavelmente foi, né? Então, primeira coisa que eu queria te falar é parabéns. Parabéns mesmo pelo que tu fez. Só quem realmente estava lá dentro viu e sabe, né? Então, a gente vai falar um pouquinho disso. Eu sei que para ti vai ser difícil também, porque não é contar algo que tu viu, é algo que tu viveu, né? Não é algo que realmente assim tu ouviu, tu estava lá, né? Então é um assunto forte para quem sabe e viveu. Acho que não teve ninguém que não conseguiu acompanhar isso e participar disso, viu essa tragédia que o estado do Rio Grande do Sul sofreu, né? E que está muito ligado a isso, né? As pessoas às vezes não conseguem ligar isso, mas sim, tem uma ligação, né? Então, Felipe, por favor, te peço desculpas, mas eu precisava falar isso para ti. Obrigado, obrigado. Me emociona, né? Porque a gente viveu isso recentemente, é bem complicado. Mas, enfim, a calamidade no estado do Rio Grande do Sul foi muito grande, né? Dos 497, eu acho, municípios, quase todos decretaram emergência. Foram 2 milhões de pessoas atingidas, 113 mil residências destruídas, dos quais 95 cidades tiveram calamidade pública. Então foi uma questão generalizada, Sim. Total, no estado inteiro. E eu jamais imaginaria que eu estaria no epicentro disso. E não teve nível social, não importou. Não, né? Ela não tem nada, é isso. Aquilo veio de uma forma avassaladora, né? É muito complicado, as pessoas não estavam preparadas, o poder público não conseguiu avisar com antecedência o que a gente deveria fazer. Eu ficava com um olho nas notícias e outro olho no que eu ia fazer em casa. Passei a madrugada da quinta para sexta-feira, do dia 2 para o dia 3, saindo de hora em hora da casa para ficar vendo o bueiro, para ver se a água não ia chegar. Tava seguro, porque eu achei que o prefeito tinha dito que estava tudo tranquilo, podia dormir, mas enfim... É inimaginável, uma coisa que na verdade assim, nunca se passou, né? Não.
Não, tu já viu encher, tu já viu baixar, mas água de chuva. Água de chuva, mas não né? aquela água que alagou, tipo, o município inteiro, entendeu? Exato. E ela veio, primeiro para um lado da rua, depois pelo lado da rua. E minha sogra disse, acho que tá enchendo. Minha esposa disse, não. Eu disse, sim, essa água vai vir e a gente tem que ir embora agora. Faz mala para 3 dias. Só que não eram 3 dias, eram 30 dias, pelo menos. Ninguém sabia que uma enchente dessas poderia durar 30 dias, assim como foi a última que nós tivemos, aquela grande em 1941. Então, assim, é uma questão muito complexa, porque eu passei a manhã inteira levantando a casa, até meio metro de altura, assim, 1 metro quase, só que tipo, foi a 3. Sim. Totalmente... Ele não imaginava um negócio desse. Chega um momento, tu para de falar e tu começa a dar ordens. Vamos embora, vamos sair daqui, pega as coisas, vamos lá, e tu pega tua filha no colo. E daí tu sai com o que tem no corpo, e daí tu vai, e torcendo pra conseguir, porque a gente saiu no último minuto, antes de que o carro pudesse não sair, né? Sim. Então a gente saiu, eu tive que atender uma pessoa para tirar do 2º andar. Quando cheguei na esquina que não estava tão alagado ainda, uma pessoa pedindo socorro, e daí eu me arrepio aqui, porque a gente tem que sair, fazer o que está fazendo, para resgatar um carro, levar. Eu disse assim, olha, em 15 minutos você tem que sair daqui, porque senão eu não sei o que vai ser. E de fato, a água vai subindo de tal forma que não ia parar. E foi. Não sei até hoje o que aconteceu com aquelas pessoas. A gente ajudou todo mundo que podia naquele momento e saiu. E assim, é muito complicado, porque dá um engarrafamento generalizado, né? Sim, todo mundo quer sair. A possibilidade de todo mundo alagar junto. Ainda bem a gente conseguiu sair e, enfim, foi acolhido na casa de familiares até hoje. E isso é interessante, porque depois de que tudo isso passou, eu entendi que mudança climática é meio ambiente e isso tem a ver também com as questões ambientais. Então está totalmente dentro do meu tema, né, da nossa pauta, da nossa vida de meio ambiente. E cara, faltou um monte de coisa. Eu fui estudar a meta da ONU, número 13, das ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Sim. há pouco tempo, para entender. E lá tem, os países desenvolvidos colocam 100 bilhões de dólares por ano para distribuir para causas como essa. E o Brasil é um dos maiores beneficiários. Em 2022 foi 10 bilhões, em 2023 foi 15,5 bilhões, eu fico perguntando, pô, mas não dá para fazer um DIC, né? Porque muitos bairros ali nem DIC tinha, Nem né? DIC tinha. E o DIC, que eu entendo, é DIC por um monte de terra. Sim. Não é nada especial, entendeu? Sim, não é nada... Podia ter um trabalho decente, né? Então muitas dessas ajudas emergenciais que se tem, às vezes nem é dinheiro brasileiro, é dinheiro estrangeiro, então não tem nenhum favor assim, demais sendo feito por parte do governo aqui. Mas enfim, a gente percebe que é importante a gente trazer também não só essa vivência que teve, mas também essa problemática da questão. É importante a gente entender que o mundo de forma geral tem que se controlar essas emissões de gás carbônico. Tá? A gente tem crescido ela de uma forma exponencial. Então a gente tem hoje, eu lembro de dados de 2019, com 37 bilhões de toneladas de gás carbônico. Só que se for pegar não só gás carbônico, mas todos os outros gases que colaboram com o efeito estufa, dá 51 bilhões de toneladas. Tipo, os Estados Unidos colabora com 15% de todas as emissões do mundo. A União Europeia toda junto, 10%. A China, 27%. Daí começa aquela batalha, né? Tipo, se tu for somar rapidamente com uma matemática, tu vê que é mais da metade do mundo, das emissões gasosas do mundo são geradas por esse pessoal ali. E uma coisa muito importante de ser dita, que eu acho que é o principal ponto que eu encontrei assim dentro disso, não é pensar como que o planeta cobra a conta, porque ela cobra a conta sim, né, com esses desastres. Mas de quem que ela cobra a conta? Então, infelizmente, a conta dessas crises climáticas, elas são cobradas de quem não polui, majoritariamente. Se for ver no mapa do mundo, quem é o afetado, tu vai ver as áreas de países subdesenvolvidos. Sim. Que pouco colaboraram com a geração de gás carbônico até hoje. Então, na verdade, a gente tem emissões, né, sustentando ali o desenvolvimento de alguns países, e quem paga essa conta não são necessariamente eles. Não é à toa que os maiores países do mundo estão situados em zonas que não sofrem tanto com o clima, óbvio, né? Porque é mais seguro e por isso talvez eles se desenvolveram tanto. Mas é uma problemática, porque daí quem paga a conta? Daí os Estados Unidos diz, pô, mas a China polui mais do que eu. Sim.
Daí a China diz, tá, mas ele está emitindo gás carbônico para manter estilo de vida, enquanto aqui a gente está mantendo a subsistência, né? Então não é estilo de vida que a gente fala, é manter a sobrevivência. Então começa aquela batalha. A batalha de... Só que se tu pegar uma emissão de gás carbônico e dividir por número de pessoas per capita, daí a China já não é a maior do mundo, entendeu? Sim. Daí muda totalmente o ranking. E daí começa aquela discussão total. Então, e se tu analisar também por outros números da matemática, tu pega e tu vê a pegada histórica de emissão de gás carbônico. Daí tu vê que a China não tem uma pegada, ao longo da história toda, é recente a emissão de gás carbônico. Daí ela diz, vocês poluíram para se desenvolver, agora vocês querem que a gente fique pobre para sempre. Sim, é mais ou menos exato. Isso, né? Aí tipo, então sempre vai ter uma coisinha, né? Cara, uma batalha, uma discussão infinita nesse sentido, mas se tu for pegar a pegada de gás carbônico, os Estados Unidos já ultrapassou a União Europeia, mesmo que a Revolução Industrial tenha acontecido inicialmente na Europa, né? Então, daí fica esse jogo de empurra. Sim. Total. Então esse é o cenário, né, a nível mundo, por isso que se fala tanto da redução a nível mundo, e eu acho um ponto importante dos países desenvolvidos é no desenvolvimento de tecnologias. Falando um pouco sobre tecnologia de você também, mas trazendo a questão da tecnologia, mas é muito importante, porque através da tecnologia a gente consegue reduzir bastante, né, as emissões de gás carbônico, tecnologias para que tenha menos emissão. Então isso, né, é uma ajuda que os países desenvolvidos podem dar de forma gratuitamente a nível de tecnologia para os subdesenvolvidos poderem poluir menos e mesmo assim garantir o seu desenvolvimento. Então fica aí um arcabouço de situações, né, a serem discutidas. Sim. E a gente se preparar. Mas eu entendi também lá na meta da ONU que não é só assim, gás carbônico. Não, também dentro da meta existe a proteção dos problemas de clima. Independentemente se foi gerado por gás carbônico, por quem, por fulano. Cara, tem que ter barrica, tem que ter dique, tem que ter soluções de emergência, tem que ter previsão das questões climáticas. Isso falta muito. Né? Isso falta muito, parece que não chegou para nós, não chegou para o Brasil ainda essa tecnologia ou esse cuidado todo, sabe? Então, para quem passou por esse processo todo, percebe-se que já se conseguiria prever mais o volume de água, por exemplo, e não se foi possível fazer com antecedência. E a tecnologia está aí hoje para ajudar, né, cara? E tem. A tecnologia existe. Consegue se prever muito. A gente tem que aprender também... colocar isso numa pauta um pouco maior de importância. Sim. Né? É que é complicado para o poder público também, uma coisa que tipo acontece a cada 80 anos, dar uma ênfase, né, enquanto as pessoas talvez estejam passando fome por outros motivos e tal. Sim, eu entendo isso. Mas, cara, quando a calamidade ela acontece, quando vê a casa sendo arrastada, quando vê as pessoas morrendo, tudo o resto fica secundário. Tudo o resto fica secundário. Nada fica mais importante, né? A gente... né, tem várias pautas que são relevantes pra caramba, educação, tecnologia, tudo, esporte e tal, mas as coisas ficam menos... quando uma crise dessas acontece, é a vida das pessoas que está em jogo. Então é uma pauta de importância. Acontece de forma rara? Acontece. Mas é uma pauta de extrema importância, entendeu? Então essa é a chamada, que a gente não tente consertar só os problemas que estão toda hora na nossa cara, né? Também tente resolver os problemas que possam acontecer de forma eventual. Olhando o futuro, porém, né? De forma pesada, né? Porque quando chega forte, né? Porque uma coisa que a gente olha assim, tipo, hoje, né? Mas eu vejo, muita gente me perguntou na feira, a gente estava na feira e a galera, como é que tá lá? Cara, basicamente não se fala mais, né? Só que existe uma reconstrução ainda, que isso vai levar um tempo. Né? As pessoas estavam muito, eu acho que vários, né, milhares de pessoas se mobilizaram, assim como tu, a gente teve vários clientes que quiseram mandar ajudas, mas, cara, existe algo que a gente até comentou, né, falando que é o pós, né? Como é que vai ser depois? Eu vejo que a Pegada Neutra ainda vem ajudando, né? A gente também vem fazendo pouca coisa ali, ajudando vocês, mas reconstruindo cooperativas que perderam tudo. São 20 cooperativas destruídas por causa da enchente só na Grande Porto Alegre. Então a gente criou o projeto SOS Reciclagem RS, eu acho que vale a pena comentar, a qual as pessoas e as empresas podem aderir para ajudar a reconstruir. Porque a gente passou pela fase de resgate, passou pela fase de donativos, a gente recebeu de fato donativos de muitos lugares. Vocês abriram a empresa lá? Abrimos as portas lá, fizemos
toda uma gestão voluntária do caramba, assim, ó. Fantástico. Era gostoso de estar vivendo aquilo lá, apesar do sofrimento todo, mas como tu não pode voltar para tua casa, tu coloca toda a tua energia no que tu pode. Né? E tem pessoas que estavam muito pior do que eu, então o objetivo era ajudar. E a gente, cara, a gente conseguiu garantir coisas que nem o governo conseguia garantir. Por exemplo, tu tem que entrar numa fila, fica lá horas, ainda tem que apresentar um comprovante de residência, tipo, cara, meu comprovante de residência alagou, entendeu? Como é que vai provar? Eu saí com a roupa do corpo. Aí que tá, cara, e a CTS, a Pegada Neutra, eu e todo mundo lá que nos ajudou, os voluntários todos, a gente entregava. Pegava o carro e levava lá. Sim. Porque tinha um núcleo de 30 pessoas numa casa que eles moravam 2, entendeu? Tudo empoleirado lá, tudo dormindo no chão onde podia. Então a gente garantiu, através desse sistema, desse método ali, muito carinhoso, muito próximo, fazendo de verdade que ninguém passasse mais fome, que ninguém passasse mais sede, que ninguém passasse mais frio. Garantir necessidades básicas, pelo menos ali, né? As pessoas ali, a gente garantiu de que não estão passando mais necessidades. E hoje as cooperativas também. Então, assim, um grupo de WhatsApp que começou para eu poder falar com o vizinho da frente, a gente abriu o grupo e começou a entrar todo mundo. Virou da rua, virou do bairro, virou do município inteiro. Já queria pessoas de fora do município que queriam ajuda e quando eu vi aquilo ali virou todo um processo de ajuda comunitária e voluntária. Então, a Calamidade ajudou a mostrar pra gente o melhor e o pior das pessoas, né? Também. Mas muito mais coisas boas do que coisas ruins, né? Com certeza. A gente também viu muito problema. Vi amigos meus que foram lá de barco, né? Resgatar as pessoas, roubaram o barco, roubaram o que tinha. Até hoje não se sabe onde foi parar, colocaram a vida em risco, as pessoas foram lá de arma para dentro para tentar roubar as casas. Enfim, é um problema. É um problema. É um problema grave também, mas, cara, eu acredito na humanidade, eu acredito que as pessoas, nesses momentos de dificuldade, têm muito mais demonstração de coisas boas do que de coisas ruins. Sim, Essa é uma fé que eu tenho nas pessoas. Essa é a ideia. Posso romper um pouco o protocolo aqui? Claro. Só um pouquinho, deixa eu pegar uma coisa que eu trouxe aqui. Sair da tela, né? Quem faz ao vivo. Cara, eu trouxe uma coisa aqui, porque teve um momento na minha vida ali, logo depois que eu saí, cara, eu fui na IFAT desse ano, na feira, e daí... Que foi a última viagem, basicamente, que a gente fez, né? E voltei e tava tudo alagado. Então eu fiquei com... Eu fiquei com a Helena não conseguiu voltar. A Helena que tá aqui, pessoal, dos bastidores, a Helena não conseguiu voltar. Ela ia ficar mais um dia e a Helena não conseguiu mais voltar para Porto Alegre. 20 dias trancado lá, até que ela conseguiu vir. E ela ainda com uma situação que o pai dela também mora em Canoas, né? E então realmente assim, a gente voltou ao EFAT, foi aquele voltar que realmente a coisa virou, né? Então foi aquele final de semana, Voltei e teve alguns dias da minha vida que a única roupa que eu tinha para vestir, vou mostrar aqui para vocês, a única roupa que eu tinha para vestir foi aquela roupa que eu ganhei na IFAT, tá toda suja aqui, porque de fato ela manchou, que eu usava para poder organizar e limpar a casa. Então eu queria dizer isso porque é simbólico, né? Mas é a participação e depois vocês vieram a se tornar apoiadores nossos na questão da SOS Reciclagem, colocando tecnologia e computadores nas cooperativas. Isso tá de parabéns. Obrigado. Cara, que isso. Pô. Se a gente ficar aqui, a gente vai horas falando, né? Mas é isso. A gente precisa conscientizar a galera também de que realmente precisa, né? Tudo isso tá ligado no meio ambiente, cuidar não só disso, mas diminuir as emissões, cuidar do material, a tecnologia, como você disse, né? Cara, diminuir o impacto. Às vezes a gente faz de um jeito, tem tecnologia hoje melhorando isso muito. E a reciclagem entra e faz parte disso também, né? Com certeza. Quantas coisas, né? Quantos bens naturais, né? Quantas coisas a gente tira hoje que a reciclagem consegue ajudar, né? E a reciclagem como um meio de subsistência para muitos catadores, né? Demais. Que vocês conhecem, né? Então a gente teve as cooperativas, mas quantos catadores autônomos que vivem da reciclagem que ficaram parados? Quantas pessoas que fazem esse serviço ambiental hoje que tiveram suas vidas afetadas, né? Eu não tenho ideia desse número, mas eu conheço bem a região de Canoas, lá embaixo, principalmente Matias, que eram os lugares que... a prainha lá, né, que é Paquetá, que tinha muito reciclador. Isso, cara, eu fiquei imaginando porque, né, no meu tempo,
cara, aquilo ficou debaixo d'água. Então, existe, né, além das cooperativas, que você falou que são 20 só na Grande Porto Alegre afetadas, né? Alagadas diretamente. Diretamente. Porque teve lugares que a cooperativa tá intacta, mas todo mundo foi alagado, né? As pessoas que vivem também não estão contabilizando essas onde Sim, os cooperativados... porque ela, de certa forma, tem as afetadas diretamente, mas elas não foram afetadas diretamente, mas ela tem a consequência de que não tem mais coleta, porque vai coletar o quê? Né? Então, existe todo um impacto aí social, e aí a gente falando também dos catadores, que são catadores autônomos que movem hoje o nosso setor, né? Que vende para o pequeno empreendedor, né? Do seu bairro, que acaba chegando lá e que, consequentemente, também a CTS e outras empresas como nossos clientes foram afetados. A gente teve também clientes afetados com isso, né? Então, a gente teve a logística toda parou, né? Então, a DLC ela ficou debaixo d'água, né? Isso. A DLC ficou debaixo d'água. E não só ele, vários clientes. Giovanni, eu acho que ali de Gravataí também. Então, a gente teve vários clientes que foram afetados diretamente, né? E que são agentes ambientais que impactam socialmente, né? Eles são pessoas que hoje... Então, existe um impacto que a galera nem conseguia dimensionar, porque estava todo mundo, tipo, água, a sua casa. Mas e aí? Também tem o social, porque muitos desses caras, essas pessoas, trabalhavam durante o dia, né? Ou trabalhavam sua semana para ter a sua subsistência, né? E também esse catador que tira o resíduo para não entupir o teu ralo, o teu bueiro lá também, né? Que é consequência, né? Aí que tá. Que também tem a ver com a enchente, com tudo, né? Se o sistema hídrico não funciona bem, cara... Tem uma consequência. Às vezes ele também não funciona, não é sozinho também. Porque a gente faz muito isso, né? As pessoas têm esse costume de olhar o lixo e deixar para lá, sabe? Então, tem uma consequência. Né? É o bueiro entupido, mas ele tá entupido por quê? Porque, cara... E às vezes é isso, né? É uma garrafa. Só que uma garrafa de um, uma garrafa de outro... Cara, isso gera um impacto gigante. Né? E aí a gente às vezes não dá bola. Eu lembro de um comercial uma vez que era um negócio fantástico. E era exatamente disso, né? Ele contava a história da garrafinha indo. Eu vou recuperar isso um dia, eu vou compartilhar, porque contava exatamente essa história. Porque tipo, uma garrafa. Mas o quanto isso impacta, né? A pegada neutra fala muito disso. Por exemplo, olha, pensa no supermercado. Quantas embalagens são vendidas por minuto? Olha quantas caixas tem. Agora tu pensa em todos os mercados do teu bairro, pensa de toda tua cidade, pensa todos os mercados do Brasil inteiro vendendo ao mesmo tempo. A quantidade de embalagens, garrafas que tu citou, por exemplo, que são geradas por segundo. E não é só elas, né? Caixas. Não dá pra considerar uma só, entendeu? Não. Tipo, é muita coisa. Então a pegada neutra se propõe justamente atacar e resolver o problema dessa fatia ali. Que de fato é mais difícil de ser resolvido. Né? Sim, e a gente precisa trazer a consciência. Eu acho que o grande papel da entidade é trazer essa consciência para a galera, de também, né, a indústria ter esse comprometimento, que tem muitas empresas e muitas indústrias hoje produtoras de embalagem e que vão e têm essa consciência, mas precisam dessa ajuda também, para que eles tenham realmente certeza de que aquilo realmente está acontecendo. E eu acho que Pegada Neutra vem com esse DNA de realmente fazer acontecer, né? E até a gente tem uma pergunta já ali, cortando um pouquinho aqui, que é da live aqui, que é a ideia, se existe a ideia de manter o auxílio para as cooperativas. Felipe? O projeto SOS Reciclagem, ele se propõe em ajudar as 20 cooperativas dentro da Grande Porto Alegre, tá? Até o momento a gente teve mais ou menos metade delas já sendo adotadas, e a gente já conseguiu levar benefícios para essa parcela. Porém, o restante delas ainda não foram atendidas ainda. Então, fiquem abertos. A gente precisa de apoio de empresários que queiram fazer uma ajuda, né? Pessoas ou empresários que queiram ajudar o Rio Grande do Sul, queiram ajudar na calamidade, nos desastres naturais e ainda ajudar o meio ambiente. Ou seja, é um combo completo de ajuda na reciclagem e também ajuda social. Quem tiver afim, tiver fibra, vontade de fazer uma ajuda, saiba que o projeto SOS Reciclagem RS é o que tu estava procurando. Está de pé, está funcionando. Está funcionando. A gente já ajudou, na nossa parte aqui, a gente já fez 2 cooperativas, entregamos os computadores com o sistema, né? E agora tem mais uma leva aí que está vindo. Então, gente, quem quiser realmente fazer uma ajuda, que realmente tenha uma transparência, que vai realmente saber que isso vai acontecer, cara...
tá lá, procure a gente, tanto eu quanto o Felipe, é o nosso time da Sagecom aqui, para quem quiser saber mais informações e como ajudar, conta com a gente, tá? Entra nos arrobas também, entra no arroba Pegada Neutra. Boa. E entra no meu arroba também, que é arroba Felipe Basso, _reciclador. Lá você vai encontrar um monte de vídeos do que já foi feito. E também vai ter ainda vídeos do que está sendo feito, mas não foi publicado ainda. E você vai ter uma noção clara de que as coisas estão sendo feitas bem direitinho, do jeito que tem que ser, da forma cuidadosa que precisa para uma questão tão delicada quanto essa. Que é aquilo que a gente falou, né? Parece que a gente vive aqui, mas parece que esqueceram, né? Muita coisa, parece que o pessoal já não liga, né? Muita gente que eu tava falando na feira me perguntou, cara, e aí? Como é que tá lá? Eu disse, cara, parece que às vezes esquece, né? É que não tá mais tanto na mídia, né? Não gente? tá mais na mídia, né? Não tá mais aparecendo, E aconteceu aquilo que a gente falou, né? Existiu aquelas fases e depois ia existir exatamente isso. Parou. Ninguém fala mais. Ninguém vê falar. Mas, gente, existe ainda uma situação que você falou. Quantas ainda faltam para ser atendidas? Então, cara, importante a ajuda de todos que quiserem poder compartilhar, procurem, como o Felipe falou aqui, tá? Podemos fazer mais uma perguntinha aqui? Por favor. Vamos lá. Informação, o que a gente pode comparar, né? Brasil e o restante do mundo em referência a melhorias para as mudanças climáticas. Hoje viu que a Espanha, né, está passando por uma situação similar à de Porto Alegre. Né? Nós vimos ontem, né, na Espanha, em Valência, um processo de enxurrada, um pouco diferente de enchente, também é um processo de enchente, mas a enxurrada ela vem e arrasta nas beiras dos rios, que nem nós tivemos aqui em Mussum e áreas ali de Encantado, ela vem e lava, arrasta tudo. Tu vai lá ver, tu não sabe mais onde é que era o teu terreno, não tem nenhuma referência para saber onde é que tu morava antes. Então realmente em Valência aconteceu algo parecido, eu vi as imagens, elas são terríveis, estava anunciando 64 mortos até onde eu vi. Então ela vem muito rápido e chega destruindo, tá? Assim, as medidas, comparando a nível mundial, a pergunta foi em relação comparar nós com o restante do mundo. Mudanças climáticas, tá, né? Devagar. Como pessoa física, eu espero mais, né? Porque eu acho que nem eu falei no começo, algumas medidas não são tão caras e são muito protetivas. Sim. Infelizmente a natureza vai tomar conta do espaço dela. E ninguém vai ter força contra isso, no sentido de que a gente ocupa lugares que hoje a gente considera ocupáveis, habitáveis pela defesa civil, mas não são. Em algum momento vai ter uma enxurrada, a bacia vai chegar chuva em todas as cabeceiras, vai cair, vai encher. Então a gente tem que estar preparado para isso. Tem que ter dique, tem que ter análise de prevenção para saber quando vai acontecer isso, como estão as chuvas e também orientação de evacuação. Então assim... Né, tem uma referência mundial, Holanda, né, Países Baixos, tem esse nome porque está tudo abaixo do mar, do nível do mar. Os caras vivem abaixo do mar. Porque tem tecnologia, né, tecnologia de dique para poder garantir que eles não vão sofrer com isso. Então dá para fazer, dá para fazer. Tem que ter um planejamento. Eu espero isso do E é uma coisa engraçada aqui. Do Brasil. E aí tem tudo, porque se tu pega assim, na Europa, se a gente olhar crédito de reciclagem, cara, eu recebi uma vez do Fábio, que trabalha com a gente, né, junto com a nossa plataforma Vira Verde, de que o valor do crédito de logística reversa na Europa é gigantesco, perto do que a gente tem hoje aqui. Se tu comparar o valor, aqui é muito baratíssimo. E a indústria paga, e às vezes é a mesma indústria que está aqui hoje, mas não consegue ter essa percepção de valor. Então, existe, né, um fomento muito grande. Obviamente que a reciclagem é muito mais estruturada nesses países, né? O modelo também é um pouco diferente, né? Acho que na Europa eles têm muito aquele modelo, por exemplo, principalmente quando eu fui visitar a Ecomundo lá na Itália, eu vi que, falando com o Líbero da MacPress, ele disse, cara, aqui o sistema é um pouco diferente. Na Itália, pelo menos quando ele me trouxe referência, de que o Estado entendia que aquilo era uma obrigação dele. Então toda a coleta do reciclado era feita pelo Estado. Não existia aquele catador. Aquele catador ele deveria trabalhar dentro de uma unidade de triagem de reciclagem. Um pouco um modelo diferente, obviamente que está totalmente evoluído. Estados Unidos já é um modelo diferente também. Já tu vê muito catador, tu já vê aquela coisa muito parecida com o Brasil. Obviamente que a gente está guardando as proporções, mas se a gente pegar a Europa hoje em termos de reciclagem, ela é muito
avançado em algumas tratativas, nessas coisas de incentivo também. Estão à frente de muitas coisas, né? Vamos agradecer aos catadores de novo, porque essa cidade, essa população toda que fica prestando um serviço todos os dias para a população brasileira é gigantesca. A Europa não conta mais com isso. Não conta. Não é porque eles não vão fazer catação, né? É um nível diferente de profissionalização. Então a gente tem essa grande vantagem. Hã? Sim, territorialmente também, exato, são bem menores. Nós temos um país continental. Estados Unidos também, China também. Então acho que a gente se assemelha bastante com China nesse sentido. Talvez Índia. Quando eu fiz meu mestrado, eu comecei a olhar muitas tecnologias da Índia e da China, porque é grande população, grande extensão territorial e muita geração de resíduos. Então era muito parecido as soluções de lá. Fazia sentido bastante para cá. Mas essa questão do crédito barato, cara, o crédito está muito barato aqui no Brasil. Sim. E tipo, compre agora que você vai comprar barato. É bem assim, porque vai subir por uma simples questão de oferta e demanda. Está obrigado por lei 30% de compensação. Só que o Brasil só recicla 4%. Sim. A conta não fecha. Imagina se todos os demandantes precisassem e cumprissem, né? Não, se precisar, não tem para todo mundo. Não tem, só que como nem todo mundo aderiu ainda não está se precisando de todos esses 4%. Mas é importante lembrar que esses 4% não necessariamente gera crédito, porque pode ser que tenha nota fiscal, mas não tem manifesto de transporte, ou não tem licença de meio ambiente, não tem CDF, não cumpre tem todas as regras. Né? Enfim, a realidade é essa. Sim. Ainda voltando sobre a questão da ONU e sobre como que a gente está, eu fico pensando que um pensamento que eu tenho é desculpa a ONU, porque a gente recebe muita verba. Desculpa, os nossos homo sapiens aqui não estão sabendo fazer trabalho direito. Não estão organizando porque isso. A gente está devagar, porque se tem verba desse tipo, parece que deveria estar sendo melhor empregado. Né? Deveria estar sendo com soluções mais consistentes. Né? Então é muito interessante esse movimento mundial de gerar um fundo. Isso acho que o país desenvolvido realmente pode colaborar mais. Mas eles têm que vir para cá de forma de usar, de realmente prevenir vidas e prevenir esses problemas todos, porque é o poder privado que sofreu, né? Assim, tipo, as pessoas perderam tudo. Sim. E ninguém vai reembolsar essa perda toda, entendeu? Então é muito problemático. E também ter dinheiro para indenizar todo mundo não vai ter. Não. Tudo tem que prevenir. Então esse valor tinha que vir para prevenir. Né? Então, e com certeza sai muito mais barato. Muito mais. E muito mais inteligente. E mais inteligente, né? E uma coisa que bacana que tu falou, né? Porque eu fiquei agora imaginando que eu não tinha feito essa pergunta, né? Mais uma vez agradecer aos catadores. Cara, imagina! Não tem. Se não tivesse... Imagina o volume que seria, né? De resíduos que a gente teria numa situação dessa que a gente passou, né, cara? É uma coisa que eu não consigo nem imaginar. Sabe, gente? Porque realmente a gente não tem perspectivas, né? Eu falo que hoje os dados que a gente tem dos 4% realmente é um dado que é o que o governo tem de informação, né? Mas a gente sabe que o Brasil hoje consegue reciclar mais, ele tem isso, consegue, mas de fato os dados hoje eles não são concretos, não se trabalha esses dados, essas informações não existem hoje. Precisa se trabalhar mais isso e precisa realmente chamar a atenção de todos. E eu falo muito isso, cara, não é culpa do governo, é culpa não sei... Cara, todos, o público e o privado, a população precisa se conscientizar da importância disso. Não existe uma bala de prata, né? Todos. Existem soluções, como você falou, a ONU hoje investe e tem como trazer solução, né? Tecnologia existe. Eu acredito no encontro, né? A solução ambiental verdadeira, ela vai acontecer das tecnologias melhorando, né? Com certeza. A reciclagem acontecendo mais, a gente fala aí em fundos para prevenir desastre, que vem de cima para baixo, mas ela também tem que acontecer de baixo para cima. A conscientização de cada cabecinha ela tem que acontecer. E em algum momento no meio do caminho a gente vai se encontrar. E daí as coisas vão acontecer de verdade. Quando a maturidade da cultura, digamos assim... cultura. Da população
evoluir a um certo ponto e as ajudas também a nível governamental também vierem, aí as coisas se resolvem de forma melhor. Então cada um tem que fazer a sua parte. Sim. Né? Não se exima da sua responsabilidade, não pense que é um problema dos outros, porque o problema ele acontece dentro da casa de cada um. Quando tu não separa o seu resíduo, quando tu não sabe nem diferenciar muito bem o que é um reciclado do que não é, tu também está contribuindo para que as coisas não aconteçam direito depois. Né? Depois não vai dizer, ai, que absurdo, tem lixo no rio Guaíba, ou rio qualquer que seja. Mas qual que é a tua parte? Tu fez a tua e parte? E aquela embalagem não é tua? É. Será que não é tua? Tu a pode gente fala aqui, que né? não seja tua? O não tem o jogar fora, né? Não existe jogar fora, né? Não tem outro planeta, né? Tá. Então é importante isso, é uma coisa que a gente sempre fala muito, e uma vez eu vi uma fala tua que e vi que tu já fez vários eventos em escolas, né? Que é tipo, a conscientização começa lá embaixo, né? Começa a gente, mas a galerinha tem que ter, a gente precisa trazer isso, eu brigo muito e falo muito disso, já falei várias vezes aqui. Para mim deveria ser uma matéria na escola. E é verdade. Sabe? Educação financeira, educação ambiental, eu acho que deveria ser uma matéria na escola. De trazer essa conscientização. É muito importante, no meu entendimento, isso. É uma briga, né? Cara, e aí eu tenho um pensamento positivo em relação a essa questão da evolução da consciência ambiental, que eu acho que a gente, estando no meio do caminho aqui, a gente não percebe muito bem quando está evoluindo. A gente ainda se decepciona com as pessoas que jogam lixo fora do lixo e tal. Sim. Mas se tu for parar para pensar, a gente evolui. Evolui rápido até. A gente vê, por exemplo, pega gerações anteriores às nossas, o que se fazia, né? Com resíduo, não tinha cuidado nenhum com resíduo, né? Ou se queimava, ou se enterrava, ou jogava a barranca abaixo. Então a gente tinha pouca solução e até despreocupação, não se sabia que estava fazendo errado. Sim. Só que agora, de uma geração para outra, tu corrige tudo. É o teu filho te ensinando, entendeu? Ele vem te chamando a atenção. De uma né? geração para outra, que estamos falando aí talvez geracionalmente uns 30 anos, talvez, não sei quanto é que eles consideram uma geração, mas é possível mudar muito. É possível mudar pra caramba. E isso é interessante. E a gente já acha um absurdo ver alguém jogar uma coisa pela janela do carro. Sim. Há um tempo atrás, talvez não. Então isso a gente não computa, né? A gente não percebe como as coisas estão mudando de verdade. É que nem usar cinto de segurança, sei lá, ou alguma outra coisa que antigamente era normal, não tinha, né? absurdo. Era uma coisa absurda. Hoje já, como assim tu não tá usando, sabe? Então já começa a ter uma consciência bem diferente. Como a gente tá no olho do furacão, que a gente não percebe, né? Mas se tu dá um passo para trás, tu olha, tu vai perceber que está realmente acontecendo uma coisa muito legal. Sim, vem a mudança. Ela existe, né? Realmente sim, como você vê. É lenta, ela vem, ela é lenta. Não é como a gente gostaria, mas ela vem. Vamos para mais uma perguntinha, que eu acho que é super importante. Qual a responsabilidade das empresas geradoras de resíduo hoje tem? E quais são as leis que existem para auxiliar e promover esta gestão? Toda. A empresa, toda a responsabilidade. As empresas hoje são... A gente vive um conceito gerador-pagador, né? Então, as empresas, elas precisam gerenciar os seus resíduos da sua indústria, por exemplo, da sua empresa. Ela tem a obrigação legal de fazer essa gestão, então ela tem que ter a legislação brasileira é boa, é forte. É presente. E antiga já, né? A galera acha que ela vem, mas ela já tem um tempo aí. A fiscalização é ruim, tá? Mas, mas a lei, ela existe. Então, vai te exigir que tu segregue, destine, documente isso, efluentes líquidos, qualquer tipo de resíduo sólido também. Existe e também existe a responsabilidade sobre o que ela produz. Se essa empresa for uma empresa que produz um produto com uma embalagem, com marca própria, ela também vai ter responsabilidade sobre aquela fração em que vai para o mercado. Pensa, tu vendeu um produto, sei lá, para o Maranhão, outro lado do Brasil, e se essa pessoa que vai comprar esse produto, sabe se lá em qual lixeira que ele vai jogar essa embalagem, e mesmo assim a empresa ela é responsável. Ela é corresponsável. Então existe toda essa responsabilidade aí, tá? Para quem não sabe. E a legislação que fala sobre créditos de resíduos, que é justamente essa compensação do pós-consumo, lá onde o cliente jogou, é a 11.413. Ela já teve uma maturidade, tinha uma antes, depois foi revogada e entrou essa que está vigente até os dias atuais. Então, quem quiser conhecer um pouquinho sobre a compensação de pós-consumo, essa que eu vejo ainda uma confusão, nacional. A galera confunde muito, porque existe o resíduo gerado na indústria, que é pós-produção, e existe a embalagem, na qual ela produz e coloca no mercado. São dois tipos de tratamentos, né? Tratamentos não, mas são dois tipos de resíduos, porque ela existe a corresponsabilidade dela sobre aquela embalagem que ela vai colocar no mercado, e ela